como eu disse no início, porque um dia Pedro falhou, um dia Pedro errou, um dia Pedro negligenciou, um dia Pedro dobrou as costas para Jesus, porque uma hora Pedro falou: não, mestre, se for necessário eu vou morrer contigo, aleluia, se for preciso nós vamos morrer junto contigo, aleluia. Mas quando Jesus estava preso, alguém chegou à terra, aleluia, Pedro, e disse: tu é um dele. E ele disse: não, como eu sou um deles? Tu te veste como ele. Olha, ele conheceu primeiramente pela veste. Tu te veste como eles. Não, eu não sei quem é esse homem. Aleluia, se afasta. Aleluia, louvado seja Deus, para outro lugar. E quando ele está em outro lugar, aleluia, presbítero de volta, alguém reconhece de novo ele e diz: tu é um dele. Como eu sou um dele. Olha só da forma que tu fala. Tem diferença. Aleluia. Tem diferença. Tem diferença. Aleluia. Deus amou o mundo. Será que eu estou amando a Deus? Deus entregou o seu filho. Será que eu não entregando a minha vida por inteiro a Jesus? Deus entregou o seu filho até a morte. Mas será que eu estou mortificando a minha vida para deixar em 2025 a velha criatura e retornar ao 2026 e iniciar ele como um novo homem diferente, como uma pessoa diferente, uma pessoa voltada verdadeiramente para o Senhor? Aleluia, porque quando eu falava que eu não ia abandonar, eu cheguei a abandonar, mas a palavra é essencial e importante. O que é que Deus vai ganhar com isso? Pela terceira vez reconhece Pedro. E quem reconhece a Pedro? A Bíblia vem dizer que é uma parente de Malco. E ela: tu és um dele, eu te vi com ele. Não. Quando ele diz não, o galo canta. Quando ele diz não, ele lembra da revelação de Jesus Cristo, porque Jesus não só vivia em carne, mas vivia em espírito. Porque quando Pedro falou que, aleluia, ia morrer com ele, Pedro, aleluia, quando lançou a palavra, Jesus disse: ainda nesta noite me negará quantas vezes? Só vou continuar que a igreja me ia ajudar. Aleluia, Jesus falou quantas vezes? Cristina, o que Deus ganha ao amar a Senhora? Porque até as palavras, o meu modo de agir, mas aleluia, Deus tem um amor tão grande, aleluia, louvado seja Deus, ágape, que é um amor incondicional, não tem comparação. Por mais eu sendo falho, mas se eu cair enfermo, e se eu dizer: Senhor, me cura, eu vou contar das tuas maravilhas, e Deus opera o milagre. A pergunta para nós: quantas pessoas foram curadas por Jesus durante esse ano de 2025? Levanta a mão. Aleluia. Eita glória. Quantas pessoas voltou para esse ano para servir a Jesus porque tinha deixado de levantar a mão? A gente vai olhar do filho pródigo. O filho pródigo pegou, aleluia, o filho mais moço pegou toda a sua herança e foi embora. Pediu: pai, me dá, aleluia, a minha parte que me cabe, a minha parte que é por herança. É mesmo que o veio, aleluia, de medo de Nelson dizer: Deus, me dá a minha parte por herança, da obra que eu fiz, do trabalho que eu tive que fazer para o Senhor. É hora do Senhor me pagar, porque eu vou me embora para outro lugar.
Deus vai prender a imaginação. A Bíblia vem dizer que não é por força nem por via. Aí ele dá e vai embora. Vai viver uma alegria enganosa. Agora a pergunta para nós é: o pai não sabia que o filho ia voltar um dia? Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que depois que ele se foi, o pai todo dia ia olhar na janela, esperar o filho. Todo dia, aleluia, louvado seja Deus, Deus me espera na congregação da onde eu me afastei. Todo dia Deus me espera na congregação aonde eu saí. Para quê? Para me dar um abraço. Porque quantas pessoas hoje não sofrem de depressão, ansiedade? Quantas pessoas hoje não sabem mais o que estão fazendo da vida? Quantas pessoas já não aleluia, morreram esse ano de 2025? Quantas mães, aleluia, louvado seja Deus, não perderam um fruto ou 2 ou 3 durante esse ano? Quantas famílias, aleluia, foram destruídas? Louvado seja Deus, mas pastor, aleluia, Deus é o culpado de tudo isso, porque, aleluia, eu servia, louvado seja Deus, eu cantava no círculo de oração, eu cantava no grupo de mocidade, eu fazia parte do obreiro, mas agora, olha o meu estado, da forma que eu estou, meu irmão, minha irmã, Jesus todo dia está te vendo, esperando para te dar um abraço, aleluia, e te resgatar de volta, louvado seja Deus. Pedro enganou, Jesus disse: tu vai me negar. Agora pergunta para nós: durante esse ano de 2025, quantas pessoas falaram que não iam sair da presença de Deus? Levanta a mão. Levanta, seja sincero. Seja sincero. Agora este ano, por mais que você falou que ia sair da presença de Deus, mas quanto, agora você vai levantar a tua mão com certeza de fé. Este ano, por mais que você falou que ia sair, mas agora a palavra que entra Deus, aleluia, para com a nossa vida é: quantas pessoas receberam vitória durante esse ano? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que Deus faz. Se fosse por mim, irmão Pedrinho, querer abandonar Deus, Deus não ia fazer nada. Aleluia, glória a Deus. Se fosse por mim, aleluia, louvado seja Deus, dizer: eu vou sair da igreja, vou largar o círculo de oração, vou largar a direção do jovem, vou largar a direção dos senhores, eu vou largar a obra, eu vou largar a mão do arado, eu não vou continuar mais, meu irmão. Aleluia, Paulo um dia falou dessa forma. Jesus disse, aleluia, Paulo falou, um dos, aleluia, 13º apóstolo da Bíblia Sagrada, o homem que levantou mais a igreja, o homem que estendia a mão, batia com o Espírito Santo, acontecia, o homem cheio de fé, aleluia, que até os seus lenços curavam, o homem pecando até a meia-noite, um jovem cai, e ele não se assuste, ele ressuscita, mas que agora estamos vendo Paulo dizer: afasta-te de mim, afasta-te de mim, não vou mais, eu estou fraco, Jesus, eu estou a ponto de largar tudo, eu não quero mais. É mesmo que Paulo está dizendo: por que tu ainda te importa comigo? O que ainda queres de mim? O que ainda queres de mim? Se eu não quero, eu quero te abandonar. Aí ele vem dizer: olha, a minha graça te basta. A minha graça vai, aleluia, não estou vendo Jesus em momento nenhum dizer: tu quer e vai. Eu também não te quero mais. Eu não quero saber de ti. Eu não quero saber da tua vida. Jesus está dizendo: a minha graça te basta. Aí entra a palavra-chave: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tu quer cantar com sangue, tu vai passar o processo para viver o propósito, para
mas Jesus está vendo. Pastor, ninguém entende a minha vida. Jesus entende. Pastor, o ano de 2025 foi o pior ano para mim, porque eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi a minha casa, eu perdi meu emprego, eu não tenho nada. E só diz uma palavra abençoada, Jesus, o nosso próprio Deus. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos. Olha, está dizendo, olha só quem está dizendo, quem é que está dizendo? O próprio Deus. Eu ouvirei do céu, eu ouvirei, eu virarei, eu irei, sararei a sua terra. Olha só, meu irmão, só se o aleluia, a oração, irmão Pedrinho, de um homem, de uma mulher que reconhece as grandezas, o poder, a essência, a Santíssima Trindade, a humilhação, aleluia, causa algo glorioso na vida do ser humano. Me prova mais ainda, olha para Ezequias enfermo, Ezequias morrendo, Ezequias não dava conta mais de andar em uma cama deitado doente. Lá vem, aleluia, profeta Isaías messiânico, aleluia. Mas Ezequias, pastor, não é aquele que quebrou os altares do ídolo. Ezequias, pastor, não é aquele que levantou o altar para adorar a Deus. Pastor, esse rei não é aquele que não permitia adorar outro Deus se não fosse Deus. Mas agora ele está em uma situação. Quem está indo ao encontro dele, quem? O profeta messiânico, o porta-voz, o atalaia. Ele vai dizer: olha, põe a tua casa em ordem, porque da cama que tu subir vai morrer. Olha só a palavra do profeta: e tu não viverás. Ezequiel não tinha quebrado os altares dos ídolos. Ezequiel não adorava a Deus. Não, Pedrinho. Ezequiel não oferecia sacrifício a Deus. O que Deus vai ganhar em me amar, sabendo que eu vou falhar com Ele. O que Deus vai ganhar, sabendo que eu vou errar com Ele. Que Deus vai ganhar com isso. Porque Deus sabe quando o louvor só sai dos meus lábios. Porque Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe como está o meu coração. Ele sabe como está a minha vida por inteiro. Porque parar, largar e não continuar mais. Jesus, quando Jesus aparece em estudos bíblicos, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Pedro vendo ele ao Sinédrio, ao ser julgado, porque depois que ele nega, Pedro negou Jesus ou não? Bom, Pedro desceu os degraus da humilhação, porque 3 vezes ele negou Jesus. Nós vamos entender o mistério de Deus nesta noite, porque eu sinto a presença do meu mestre nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma essência suave neste lugar. Algo sobrenatural está acontecendo neste ambiente. Aí Jesus se depara em uma situação que a qual Pedro olha para ele. Depois que Pedro ouve o galo cantar, a Bíblia diz que Pedro fica angustiado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para nós. Quem não já ficou triste quando, aleluia, fez algo que sabe
sabe quem entristeceu o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Aleluia. Pedro se sentiu angustiado. Aleluia. Se afastou, a Bíblia vai dizer que chorou. Aleluia, muitíssimo. Agora nós vamos ver que o olhar de amor de Jesus, o olhar de compaixão de Jesus, que nem ele olha para mim nesta noite e está olhando para você nesta noite, porque ele disse que a minha casa é casa de oração. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então o autor que pode determinar algo na tua vida, ele está nesta noite espiritual neste lugar. E quando rasga as vestes de Jesus com a sua coroa de espinho, a pior coisa naquela época era quando os judeus ficavam despidos diante de uma multidão. Por quê, pastor? Quando um judeu ficava despido diante de uma multidão, ele sabia que era a sua sentença de morte. Não precisava falar, ele já sabia. E quando ele, aleluia, ficou daquela forma, Pedro vindo, Pedro olhando, Pedro dizendo: eu errei com ele, eu falhei com ele. Porque quem não acreditava em mim, ele acreditou. Quem não me dava valor, mas ninguém, ele me deu. Quem não tinha coragem mais para me ensinar o caminho certo, ele me ensinou. Quem não tinha coragem para me orientar, ele me orientou. Quem não tinha coragem, aleluia, louvado seja Deus, de falar que eu estava errado, mas ele teve. Ele sendo justo, agora eu errei. Ele sendo justo, eu falei. Eu disse que não ia negar, e eu neguei. Eu disse que não ia falhar com ele, e eu falhei. Eu disse que não ia deixar ele por nada, mas eu estou deixando, porque eu falhei. E quando Jesus morre, aleluia, ressuscita, Jesus vai atrás de quem? Pedro um dia, sabendo da morte, sabendo que ele tinha sumido, desaparecido, Pedro sente algo que viesse preencher o que estava vazio dentro dele. O que Pedro faz? Eu vou pescar. Jesus, primeira vez, aonde ele foi buscar Pedro? Na praia. Agora Pedro está dizendo: eu vou pescar. Aí alguém, aleluia, se ajunta: vamos pescar com Pedro. Não temos o que fazer. Aleluia, que era, aleluia, o que trazia sentido para a nossa vida não está mais. Aleluia, louvado seja Deus. Com quem nós gostava de conversar também não está mais. Com quem nós gostava, aleluia, que fazia multiplicação e nos alimentava, não está mais. Então vamos pescar com Pedro. Pedro já tinha uma forte liderança, irmão de Jonathan. Agora Pedro está no barco. Quando Jesus apareceu a primeira vez, Pedro estava no... Quando Jesus apareceu para a sua primeira pregação, Pedro estava no... Agora nós vai, Pedro, aleluia, manifestar, aleluia, a sua rede, aliviar o que ele estava sentindo pescando, aliviar a dor. Tem muita gente que vai aliviar a dor num copo de bebida, num trago de uma droga, de um cigarro, daquilo que não traz sentido nenhum. Se embriaga, mas quando volta em si no outro dia, lembra do vazio que ainda sente. Então Pedro foi fazer isso. Agora a gente vai ver que quando Pedro está recolhendo a rede, não pegaram nada. E quando Jesus marcou o encontro a primeira vez com Pedro, Pedro tinha pegado algum peixe. Aí ele diz: lançai a rede direita. Eles só escutaram: meus irmãos, lançai a rede direita. Ele disse assim: mas quem é esse homem? Pedro diz: quem é esse homem?
quem estava no barco também? João. João esqueceu da voz de Jesus? João esqueceu de Jesus? João, todo mundo foram embora. Ele saiu dos pés da cruz? E João diz: é ele. Ele quem? Tu não reconhece? Não. Por quê? Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não canto mais para ele. Faz tanto tempo que eu troquei o ministério de louvor por me estar verdadeiramente fazendo vídeo ou outras coisas qualquer no celular. Faz tanto tempo que eu não tenho mais aquela hora, aquele momento de oração mais com ele. Faz tanto tempo que eu não tiro mais, aleluia, 30, meia hora, 1 hora, como eu tirava e eu sentia a presença dele na minha vida. Faz tanto tempo que eu não consigo mais sentir, porque algo esvaziou. Faz tanto tempo que eu louvava e algo invadiu meu ser, arrupiava o cabelo dos meus braços, as lágrimas desciam em meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram as lágrimas que eu sentia a presença dele. E agora, o que eu fiz com o meu ministério? O que eu fiz com a minha vida? Pedro não conhece. Tu não conhece, mas eu conheço. É ele. Ele quem? É ele. Ei, oh, aleluia, por mais que tu esteja esquecido, o Espírito Santo de Deus vai levar alguém para te lembrar, aleluia. Vai lembrar onde você estiver, na pior situação que esteja, o Espírito Santo de Deus vai lá, aleluia, sendo usado pela vida de alguém, usando, seja um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, um jovem, para te lembrar dele. João lembrou. É o mestre, Pedro. Quando Jesus vem andando sobre as águas, quem é que pula na água atrás de Jesus? Quem é que pede permissão para ir até Jesus? Pedro. E quando vai afundar, quem é que grita com medo? Pedro. Porque não sabia nadar. Agora, ele pega, depois que ele ouve que é o mestre, ele se atira. Olha só, olha o desespero de ouvir a voz de Jesus. Ele se atira, ele se joga ao mar, irmã Cristina, e aprende a nadar porque perdeu o medo. Sabe por quê, irmão? Quando eu me torno dependente de Deus, uma hora que eu esqueço, quando eu volto diferente. Sabe por quê? Eu já volto com uma firmeza mais, assim como o salmista disse, vale mais eu estar um dia na casa do Senhor do que em 1000 lugares, aleluia. Vale mais eu estar na presença dele. Aí chega a praia, Jesus já está em uma brasa, peixe assando. E depois vem o barco. Pedro se assenta e não ousa perguntar nada. Agora, se você me perguntar, diz assim: por que, pastor? Não, entra comigo na mensagem, igreja. Pergunta: por que, pastor? Só vou falar se a igreja me ajudar. Só, aleluia, se a igreja me ajudar. Diz assim: por que, pastor? Porque Pedro lembrou que tinha errado 3 vezes, negado. Ele ficou em silêncio. Ele não ousou perguntar para Jesus: Jesus, por que tu não falasse logo comigo? Porque Jesus alertou ele. Tem um trecho na Bíblia, se eu não me engano, em Ezequiel: antes de vir o juízo veio a. Antes de vir o juízo veio a. Pedro foi avisado. Então Pedro não ousou perguntar, porque ele ficou com medo. Ficou com medo de Jesus não querer ele. Quem já se sentiu com medo de Jesus não receber ele, a sua vida de volta? Quem foi? Levanta a mão. E a gente ora com medo, né, irmão? A gente vai, mas a gente fala com medo. Mas a gente sente um vazio e sabe que isso é preenchido por Jesus. Porque o lugar de Jesus, quando é vazio por Ele, só é preenchido por Ele. Então,
Deus ganha te amar. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos. Medita, olha para você agora. Que Deus ganha em te amar. Ele vai ganhar o simples louvor do teu lábios. Ele vai ganhar as simples palavras que tu prega. Ele vai ganhar os simples glórias que saem do teu lábios. Ele vai ganhar o simples aleluia que sai da tua boca. O que Deus ganha, irmão, em te amar? Sabendo que eu sou pecador. Sabendo que tu é pecador. Tem gente chorando aqui já. Sabendo que eu vou errar. O que eu tenho para recompensar o amor de Deus? Um dia o salmista disse assim: eu deixei a arca em Obed-Edom, deixei Deus. E a arca ficou em Obed-Edom, e eu vou sem a presença de Deus. Quantos já foram em lugares sem a presença de Deus? Aleluia. Pensando que estão com ela, mas não estão mais com ela. Aí, um dia salmista sente falta. Eu vou buscar a arca. A arca na casa de Obed-Edom, aleluia, lá na casa do homem cultuava a presença e a casa era restaurada. Quando ele adorava a Jesus, a presença de Deus se manifestava. Na casa de Obed-Edom se cultuava, passaram a cultuar, irmão. Você não sabe a importância que tem quando eu levo Jesus, ó Deus, para minha casa. Se eu levar ele para minha casa, a obra de macumbaria vai ter que ser quebrada. O que está enfermo vai ter que ser curado. A enfermidade vai ter que sair, vai ter que ir embora. Se as portas estão fechadas, vai ter que se abrir. Porque, irmão, a casa, aleluia, quando eu levo a presença, eu estou levando tudo comigo. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Aí, ele deixa ela. Davi deixou e foi embora. Então, pelo período de tempo, ele sentiu falta e foi buscar. Só que o interessante que o salmista, quando ele chegou na cidade, aleluia, presbítero de Waldo, ele já não, aleluia, chegou mais como rei no caminho. Louvado seja Deus. Ele vem querendo fazer algo que verdadeiramente viesse voltar a presença de Deus para a vida dele. Por quê, pastor? Porque quem deixou a arca para trás foi Davi. Quem abandonou a arca foi Davi. Quem está fazendo agora e se esforçando para receber, sentir de volta a presença é Davi. A Bíblia vem dizer que ele chega na porta da cidade com a sua veste real. Ele tira a coroa. Olha só, eu tenho que fazer algo para me rebaixar ao mais, aleluia, o mais baixo nível da humilhação, para que ele venha voltar para a minha vida de novo. Não é qualquer humilhação que ele vem, não. Eu tenho que me rebaixar e me prostrar ao nível mais baixo, para que ele venha se levantar no trono e voltar para a minha vida. Como assim, pastor? Davi, devido ao momento que ele tirou a coroa, ele está dizendo: tu é rei, eu não sou nada. Quando ele tira as vestes, aleluia, essas vestes também aqui não é minha, é tua. Eu não sou nada. Depois que Davi começa a tirar tudo, a Bíblia vem dizer que ele fica apenas com uma veste que simboliza sacerdócio, adorador, aleluia, dependência de Deus. Agora a Bíblia vem dizer que a festa está preparada para Davi, mas aí Davi vem dizer: essa festa não é para mim, é para ti também. E quando Davi entra na cidade, na porta, aleluia, da cidade, quando ele começa a entrar, já começa a adorar. Quando eu, aleluia,
louvado seja Deus, entra de uma porta de uma igreja para dentro de uma casa de oração, já teve que entrar adorando. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Adorador que é adorador, ele não é só adorador na casa, não é. Ele já é adorador quando ele sai da casa dele dizendo: eu vou para adorar. Tem alguém que cantou o hino aqui e disse: eu só vim te adorar hoje, eu não vim para, aleluia, pedir nada. Então, irmão, estamos chegando ao ano final. Se você vem verdadeiramente adorar para receber a presença de volta, essa é a noite da oportunidade. Eu não posso desperdiçar. Aí agora Davi, quando ele começa a adorar, a Bíblia vem dizer que a presença toma conta da vida de Davi. E a presença, quando toma conta da vida de Davi, ele começa a bailar, aleluia. Irmão, você já viu alguém, aleluia, tomado, começando a ser cheio, parado? Não, aleluia, louvado seja Deus. Ele começa a chorar, começa a tremer, a vida começa a enrolar, louvado seja Deus. Ele não se contenta com um simples culto. O culto para ele tem que sair dali sentindo, porque ele veio da casa para sentir, não foi para sair vazio. E se você veio nessa noite para essa mesma, aleluia, sair daqui restaurado, transbordando da presença de Deus, hoje é oportunidade, a mandarábia, a bassorebanda cai, e o Espírito Santo de Deus, se assim tu quer, ele também, aleluia, se possará da tua vida, e tu sairá daqui transbordando da presença do Senhor. Mical disse: o que está acontecendo, a festa era para ele. Mical disse: tudo que foi organizado foi para ele, está estragando tudo. Irmão, quem vem verdadeiramente, irmão, eles amam adorar, aleluia, ele pode vir bem vestido, mas quando ele sente a presença, ele se bagunça, a calça sai, aleluia, a camisa sai de dentro da calça, e ele adora, ele pula, ele salta, ele grita, ele adora, aleluia. Se alguém no lado está dizendo: meu irmão está ficando doido, ele é doido, mas é pela presença de Deus. Abandonou pela cara desta gandarai. Arabasta e badagai. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Araiaster badagai, sorro badagai. Há uma presença de Deus aqui. Um dia Davi falou: tira o reino se tu quiser, tira a riqueza, tira o trono, tira os servos, mas não tira a tua presença, não. Por mais que eu volte para o campo, mas que eu tenho que voltar como adorador, porque eu vim de lá adorador. Aleluia, olha só o início do teu ministério, da forma que tu adorava, e hoje tu está adorando da mesma forma. Aonde foi que parou o teu ministério? Mas a Bíblia vai dizer: lembra em Apocalipse do teu primeiro amor. Lembra das primeiras obras. Volta a praticar ele de novo. Ele não esqueceu do teu primeiro amor, da forma que tu amava ele. Ele não esqueceu da primeira vez que tu começou a servir ele. Mas ele está dizendo: lembra, volta. Eu te quero dessa forma, eu te quero desse jeito. Para que eu me prender e adorar? Para que eu me prender e cantar? Para que eu me prender e exaltar? Se Deus me quer da mesma forma que eu era. Ele não ousa perguntar nada. Agora nós voltas, já falamos o que Davi aconteceu com Davi. O que Deus ganha em me amar? Se eu, aleluia, vou decepcionar ele uma hora, se eu vou decepcionar ele um dia, o que Deus ganha em me amar? Glória a Deus. Olha esse ano, quantas vezes eu decepcionei Deus. Glória a Deus, Jesus. Olha esse ano, quantas vezes eu entristeci o Senhor. Aleluia. Olha esse ano,
Quantas vezes, quando eu precisei de uma mão amiga, quem segurou na minha? Só dentro de um quarto ou em uma mesa de uma cozinha, sentado, pensando e refletindo e pedindo ajuda para Deus. E Pedro se impressiona com a pergunta de Jesus. Como assim, pastor? Pedro perguntou para Jesus, aleluia. Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Glória a Deus. A pergunta para nós: quem ama a Deus, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou continuar de novo. Quem ama a Deus, levanta a mão. Aleluia. Porque a gente volta para a era de Moisés, que das tábuas dos 10 mandamentos diz, um dos primeiros mandamentos: amarás a Deus sobre todas as? Amarás a Deus sobre todas as? E volta a perguntar: quem ama a Deus, levanta a mão. E agora a pergunta para nós é, para depois vir a resposta: o que foi que eu coloquei no lugar do amor que era de Deus? Aleluia. O que foi que eu coloquei? Eu coloquei um aparelho de celular, coloquei uma casa, coloquei um emprego. Por quê, pastor? Eu vou fazer outra pergunta aqui. Quem era no início uma pessoa de oração, levanta a mão. Quem orava uma vez no dia, levanta a mão. Quem orava 2 vezes ao dia, levanta a mão. Quem orava 3 vezes durante o dia, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus vai ganhar e me amar sabendo que eu sou dessa forma. Aleluia. Outra pergunta para nós. Quem gostava de louvar, levanta a mão. Quem gosta de louvar, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quando eu ganhei o celular, eu gostava de louvar. Depois que eu baixei o WhatsApp, o Instagram, outras coisas, o Facebook, eu esqueci de louvar. Que Deus ganhe me amar. Que Deus ganhe me amar. Sabendo que eu fiz isso, irmã Cíntia. Aí, Pedro fica impressionado e também responde a pergunta de Jesus. Mandalém, se Jesus chegasse para a senhora e perguntasse: tu me ama? O que a senhora ia responder para ele? E Jesus deixa nós sem saída, irmãos. Ele perguntou a Pedro: é mesmo que eu dizer, aleluia, eu errei, falhei, mas agora eu estou querendo me redimir, então eu preciso fazer algo. Então ele perguntou: tu me ama? E diz assim: te amo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Apacenta os meus cordeiros. Glória a Jesus. Pedro se cala. Irmã Marilson, Pedro se cala. Jesus pergunta a segunda vez: irmão Jonathan, tu me amas? Se Jesus perguntasse para você, irmão, o que você faria? Se eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas, então. O que tu está fazendo? O que tu está fazendo com o talento que eu te dei, irmão Pedrinho? Ei, glória a Deus, aleluia. É? Ei. O dom, cadê? Por que tu não está administrando? Aleluia. Por que tu não está usando?
Por que Pedro ficou triste? Porque ele lembrou lá na terceira vez que o galo cantou, porque ele negou 3 vezes. Quando ele perguntou a segunda vez, Pedro subiu o segundo degrau da exaltação. Na terceira vez, Jesus precisava de uma resposta definitiva e concreta. Como assim, pastor? A pergunta para nós: quem ama a Deus de todo o coração, levanta a mão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Só pouca gente. Aleluia. Porque a Bíblia vem dizer que Ele sonda meus pensamentos, esquadrinha a intenção no meu coração. Ele sabe que eu amo Ele. Ele sabe que a minha é vida dele, porque da onde Ele me tirou, ninguém poderia me tirar. A obra que Ele fez na minha vida, homem nenhum poderia fazer. Aleluia, a confiança que Ele tem em mim, homem nenhum tem. Aleluia. Pela terceira vez Ele pergunta: tu me amas? Pedro, esse cara fica triste e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Olha só, Jesus falou para Pedro: tu vai me negar. Não vou te negar. Pela última vez. Agora a gente vai estar vendo Jesus perguntando para Pedro pela terceira vez. Pedro está respondendo: tu sabes de todas as coisas. Se eu dizer que eu te amo, tu sabe se eu te amo ou não. Se eu dizer que eu não vou falhar contigo, tu sabe se eu vou errar contigo ou não. Ele está dizendo: Ele conhece a minha vida muito melhor do que eu. Ele contempla a minha vida muito melhor do que eu. Antes de orar e finalizar a mensagem, feche teus olhos e curva a tua cabeça por um momento. Feche teus olhos e curva a tua cabeça por um momento só. Aleluia. E medita se Deus é merecedor da tua vida. Ou se você é merecedor deste amor que Jesus tem por ti. Só medita um pouco. Tem gente chorando ali. Tem gente chorando ali já. Tem gente lá atrás chorando. Senhora chorando. Tem homem ali chorando. Porque às vezes nós olhamos para a nossa velhice e dizemos: se eu soubesse, se conhecesse logo, eu tinha aceitado Jesus logo. Tu conhece todas essas coisas, tu sabe se eu vou errar ou não. Tu sabe se eu vou falhar ou não. Eu não vou dizer mais. Tu sabe se eu vou continuar te servindo ou não. Tu sabe se eu vou errar neste ano de 2026 que vamos entrar ou não. Hoje à noite devo meditar. Tem jovens chorando ali, Espírito. Tem jovens chorando ali. Sinta a presença de Deus. É noite de você dizer: perdoa, Senhor. Me perdoa porque tu me conheces por completo. Tu me conheces por inteiro. Ele diz: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu confio em ti, Pedro. Eu acredito em ti, Pedro. Eu acredito no teu ministério, Pedro. É mesmo que olhar para a irmã da Sirene dizer: aonde tu parou, hein? Aonde parou o momento de oração? Para que ter medo? Jesus confia. Jesus acredita.
Jesus acredita em nós, presbítero. Por mais que nós estejamos enfermos, mas Jesus ainda acredita. Igreja, Jesus acredita em ti. Por mais que tu erres, mas Jesus é quem continua acreditando em ti. Aleluia, Deus. Olha, Fica de pé nesse momento. Fique de pé, igreja, nesse momento.